Olá, pessoal! Vamos para mais uma live de respostas a e-mails e mensagens por inbox que vocês me mandam. Lembrando que, para garantir que eu vá ver a mensagem que vocês quiserem me mandar, mande no e-mail, pessoal, que é pietrabertolazzi.com. Porque por inbox é humanamente impossível eu acompanhar tudo que vocês me mandam. Né? Quando eu abro caixinha, principalmente, vocês mandam muito, além de perguntas nas caixinhas, vocês acabam complementando por mensagens inbox e tal, então é realmente impossível acompanhar tudo. Acabam vendo centenas de mensagens, não dá pra ver. Mas, enfim, às vezes eu acabo abrindo uma ou outra, tal, pra ter uma ideia do que vocês estão falando. Mas, de novo, para garantir, me mandem e-mail no pietrabertolazzi.com. Então, hoje eu vou responder a 2 e-mails que eu recebi por e-mail, obviamente. As mensagens que eu recebi por e-mail. E eles são os seguintes. Primeiro é um pouco comprido. E eu tô colocando sempre os e-mails nos stories do Instagram para vocês verem do que se trata a live do dia, tá? Então, eu vou ler aqui rapidamente o primeiro e-mail que a gente vai comentar. Olá, Pietra, tudo bem? Gostaria da sua ajuda para resolver uma questão. Eu tenho 19 anos e namoro com um rapaz de 23 anos, que, desde que nos conhecemos, iniciou o seu processo de conversão ao catolicismo com a minha ajuda e está se dedicando bastante. Ele é de uma família de católicos de BGE, bem tolerantes com outras práticas. Fazem um pouco de tudo, reiki, yoga, espiritismo, e acreditam em superstição. Olho gordo, arruda. Quem nunca, né? E eles estão estranhando muito por eu ser católica praticante, esforçando-me para seguir tudo certinho, segundo a igreja, principalmente a minha sogra. Ele aceitou prontamente manter a castidade e jurou que não contaria a ninguém da família pela diferença de pensamento. Só contaria ao pai, de quem é muito próximo, e à irmã, para servir de exemplo. Quando começamos a namorar, ele tinha recém-voltado a morar no Brasil, e a minha sogra saiu falando pela cidade que iria se mudar. Não, que iria mandar ele de volta para o exterior para impedir o namoro. Mesmo depois de um tempo de namoro, ela não foi diretamente rude comigo, apesar da situação que mencionei. Mas é possível perceber que ela não gosta muito de mim. Inclusive, incentivava o namoro para o meu namorado. Incentivava o namoro para o meu namorado. Enquanto falava para todos os outros o contrário. Além disso, percebo que minha sogra e cunhada, que é da minha idade, não gostam quando meu sogro me elogia, quando diz que eu devo servir de exemplo para minha cunhada. Também a família dele tem muita resistência em se reunir com a minha, mesmo após mais de um ano de namoro. Recentemente, em um almoço com a família do meu namorado, a minha sogra quis me provocar. Não parou até que viu que eu estava desconfortável e que ninguém achou engraçado. Em seguida, o tio dele, que tem situações mal resolvidas com a minha família, começou a falar dos 10 mandamentos e começou a fingir desconhecimento sobre o que era castidade e acabaram me questionando diretamente. Depois que falei o significado, ele e minha sogra começaram a debochar. Só que pela forma que falaram, era como se já soubessem do meu combinado com meu namorado. Meu namorado não reagiu em nenhuma das situações, porque achou que não era por maldade. Jurou que mais ninguém sabia da situação, descartando que o pai e a irmã poderiam ter falado algo. E que a mãe dele implicou comigo porque gostava de mim. Eu realmente tentei ver dessa forma. Achei que era coisa da minha cabeça, até que comecei a refletir mais sobre isso. Minha sogra também segue, curte e comenta nas publicações da ex-namorada do meu namorado. Aparentemente eram muito próximas. Meu namorado não vê maldade porque acha ser sem querer, mesmo que a mãe dele não trabalhe e passe o dia inteiro nas redes sociais e que seja impossível não saber o que está fazendo. Pietra, o que posso fazer com essa situação? Estou realmente perdida quanto a isso. Meu namorado não duvida da conduta de ninguém da própria família, não questiona nada. Ele trabalha dentro e fora de casa, faz tudo para eles, mesmo sendo desprezado muitas vezes pelos seus familiares. Tenho receio de que hajam interferências no nosso relacionamento. Não quero terminar com ele, porque eu amo e ele está se tornando uma pessoa muito virtuosa.
Ele me respeita muito, faz tudo por mim, quer prover, formar uma família. Ele tem as mesmas convicções. E o pior, temos planos de casar e ele quer morar no terreno ao lado da casa da família dele. Poderia me ajudar, Pi? Caramba, que babado. Ó, e eu sou a pior pessoa para dar esse tipo de conselho, né? Especificamente nesses casos, porque eu não sou lá uma pessoa muito tolerante para homens que têm esse tipo de relacionamento com a família, né? Que idolatram a própria família, que não veem erros na própria família, né? Porque isso denota uma imaturidade muito grande, né? Isso vale para homens e mulheres. Quando você não consegue enxergar os defeitos das pessoas ou a maldade nas pessoas só porque você tem um vínculo de sangue ou um vínculo em outro sentido com ela, isso denota muita... É quarta camada total, assim, né? É quarta camada total. Porque você deveria saber separar as coisas, né? E agora, pelo que você está falando... pelo que você está falando, assim, não existe nenhuma intenção ou tendência do seu namorado em mudar, né? De mudar a forma como ele enxerga essas coisas. E o pior é que, assim, se você começar a falar sobre isso, é muito possível que ele comece a ver essa atitude como uma tentativa sua de afastá-lo da família. Gente, é muito delicado. Pô, o cara de 23 anos não consegue perceber essas coisas, é dureza, né? É dureza. E, assim, o importante é você saber, o importante é você ter a consciência de que talvez isso nunca mude, né? Então, ele quer ver um terreno do lado da casa da família dele. Você está disposta a conviver com a família dele e lidar com isso? Você tem que colocar as coisas na balança. E eu entendo que, assim, também, hoje a gente está num momento em que é muito difícil encontrar um homem trabalhador, honesto, que tem os mesmos valores que a gente, e principalmente que concorde em viver a castidade. Mas, eu te falo, ele não é o único. E você tem só 19 anos. Você é bem nova. Você, com certeza, tem muitos outros caras que topariam viver um namoro dessa forma com você. Mas, assim, nesse caso, por ele ter muitas qualidades, por ele ser um homem, como você disse, virtuoso, trabalhador e tal, ore, sabe, reza. Faz uma novena de Santa Terezinha. Quem mais que tem de... já tentou conversar com ele? Não, ela falou que ele não... Falou que ele não vê essa maldade que ela vê. Eu acho que, assim, jejum, oração. Dá um Google aí, vê o que é o jejum de Esther. E pede uma resposta para Deus. Claro, eu não gosto de ficar falando muito sobre jejum, porque eu não sei quais são as suas condições médicas, clínicas, de saúde, mas conversa com o teu médico e vê se você tá ok. Faz um jejum. Gente, jejuns fazem verdadeiros milagres. Eles nos dão respostas. Faz um jejum de Esther aí, são 3 dias de jejum, né, só na água. Se tiver tudo bem com a sua saúde. Pergunta para Deus, fica em oração, vá à missa 2 vezes por dia nesse período de jejum. Reze o terço, leia a Bíblia, ouça homilias. Pergunte, converse com Deus, pergunta para o teu anjo da guarda. Fala para o teu anjo da guarda, pergunta para Deus. E pergunta o tempo todo, fala assim, esse é o homem para mim? Deus, me dá um sinal, porque assim, não tá legal. Não tá legal. Né? Eu acho que isso é muito delicado, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que você deva ser passiva, tão passiva, por medo da reação do seu namorado e da família dele. Então, de repente, essa é uma outra possibilidade, né? Você, numa próxima oportunidade, reagir às coisas que eles falam, a tiração de sarro, a forma como eles falam da sua fé, da sua religião, da castidade, né? E não ficar só quieta. Eu sei que é difícil, né? Porque a gente é como se nós fôssemos, tipo, a intrusa, né? Numa outra família. Mas é importante você se posicionar, né? Amorosidade, o fruto do espírito, né, do cristão, diz que nós devemos ter amorosidade, paciência, tudo isso. Só que ele não diz que a gente deve ser passiva perante agressões morais e espirituais. Né? Eu sempre falo da passagem
bíblica em que Jesus chicoteia e revira as barracas, né, dos comerciantes dentro do templo. A Bíblia diz que ele chicoteou os comerciantes, porque eles estavam desrespeitando a casa do Pai. Então, quando as pessoas começarem a tirar sarro da sua fé, não se acanhe em se posicionar. Assim, você tem que saber, você sabe no fundo que você está certa. A tua decisão é a certa. Você sabe que isso é o certo a se fazer. Você sabe que isso, né? Todo mundo sabe que todo cristão deve seguir os 10 mandamentos. Agora, se outra pessoa decide não seguir os mandamentos, é um problema dela. Agora, o certo é esse. Não deixe as pessoas te falarem que você não está fazendo certo por você querer fazer o que Deus mandou você fazer. E não tenha medo de outra coisa, estude muito sobre o catolicismo, leia a Bíblia, para você ter essas respostas na ponta da língua. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais segurança a gente tem de defender o que a nossa fé, o que a nossa igreja diz que é o certo. Né? Então, tenha isso sempre na ponta da língua. Se começaram a tirar sarro, assim, bom, que os 10 mandamentos dizem que se você não segui-los, assim, Deus diz que se você não seguir os 10 mandamentos, você vai para o inferno. E aí, se eles tirarem sarro de você, aí também, assim, sabe? Mas eu não ficaria tão passiva, assim, nessa situação. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E, inclusive, também não ficaria aceitando frequentar tanto assim a casa do seu namorado. Porque ele tem que entender que isso é muito grave para você, que isso te deixa desconfortável. É muita falta de caridade do seu namorado com você. Né? Não entender que essa é uma situação extremamente agressiva para você. Né? Ninguém se sente bem com uma coisa dessa. Então, deixa isso muito claro. Na próxima vez, fala assim, olha, eu não quero porque eles debocham da minha fé. E eu não aceito que deboche da minha fé. Sabe? Se posicione. Seja convicta do que você defende, sabe? E ore, muita oração. Olha, muita oração. Ora, peça a Deus que te mande mensagens, que te mande sinais, que te dê as respostas. E se for o caso, você cai fora. Porque, te falo, se você se casar nessa situação que vocês estão agora, teu casamento vai ser um inferno. Teu casamento vai ser um inferno, você vai se arrepender. E aí não vai ter mais jeito. E aí você vai ter que conviver com essa família pro resto da sua vida. Então, era esse o tweet. Aí a próxima... Tem um próximo e-mail. Cadê? Tá aqui. Que é o seguinte. Oi, Pi, muito obrigada por se disponibilizar a responder esses e-mails, além de já ter um conteúdo tão rico nas suas redes sociais e nos seus cursos. Seu ato é de uma caridade muito admirável e tenho certeza que Deus se agrada de tudo que você tem feito. Obrigada, que linda. Tenho 22 anos e o meu sonho, até 2 anos atrás, era viver de mochileira pelo mundo, gabaritar todos os países, fazer um retiro espiritual na Índia, dentre outras coisas New Age. Aos 19 anos, comecei a trabalhar com o objetivo de bancar o meu sonho e hoje moro fora do Brasil. Não mochilando pelo mundo, porque conheci um homem de Deus que quer ter uma família e agora estamos juntos trabalhando para isso. Ainda vamos nos casar, mas começamos a viver em castidade depois dele voltar para a igreja e eu começar a ir. O problema é a relação que tenho com os meus pais. Eles estão na faixa dos 40 anos e moram no Brasil. Porém, me ligam praticamente todos os dias para ficar se vitimizando, falando que eu esqueci deles, que abandonei a família, que não amo mais ninguém, e choram em todas as chamadas de vídeo, pedindo que eu volte para o Brasil. Eu sei que temos que honrar nossos pais e sempre dou um jeito de demonstrar que os amo muito. Envio presentes, ajudo se for necessário, mas não está mais nos meus planos morar com eles. Sinto que eles não compreendem e não aceitam muito bem, mas acabo me sentindo culpada pela frequente tristeza deles por eu não estar lá. Poderia me dar algum conselho sobre como agir em relação a eles nesse caso? Não vou visitá-los no Natal e eles ficam brincando que vão esconder meus documentos para eu não poder mais sair. Vou visitá-los no Natal e eles ficam brincando que vão esconder meus documentos para eu não poder mais sair, né? Ou seja, voltar para o país onde ela mora. Deus te abençoe grandemente. Amém. Deus te abençoe também. Que difícil, né? Que difícil. Isso aí é o que chamo de pais tóxicos de verdade. Né? Então, primeira coisa, não confundir honrar pai e mãe com ser submissos a questões que seus pais impõem
que estejam em desacordo com as leis de Deus. Se lembre que existe uma ordem, existe uma hierarquia, né, sobre a forma como você deve lidar com a tua vida e sobre a importância dos fatores, né? A primeira é Deus, depois é o seu marido. Depois do seu marido vem teus filhos, depois vem os seus pais. Então, quando Deus fala sobre honrar pai e mãe, é você não desrespeitá-los, é você ser gentil, é você ser amoroso, é você ajudá-los quando precisam, que é o que você já faz, conforme você me disse. Agora, isso não é sobre você ser omissa em relação a atitudes que você tem que tomar, principalmente em relação ao seu noivo, né? Você vai casar com um homem de Deus, que, pelo que eu entendi, você está super satisfeita com a atitude dele, com a forma como as coisas estão caminhando entre vocês. Então, isso é claramente bíblico também, né? O homem e a mulher deixarão a casa dos seus pais e formarão o seu próprio núcleo familiar. A partir desse momento, a importância dos pais dele vai lá para trás. Ninguém está falando que você deve desrespeitar os seus pais. Longe disso, ser mal educada não é isso. Agora, eu te falo, não é normal os seus pais te ligarem todo dia. Não é normal os pais verem... Não é normal os pais chorarem para os filhos. Não é normal. Eu sempre achei isso esquisito, mas agora que eu sou mãe, eu tenho a mais profunda convicção de que mãe e pai que choram na frente dos filhos são, no mínimo, fracos. No mínimo, eles são fracos. E eles, com certeza, estão querendo fazer uma chantagem emocional com você. Tipo, isso é imaturidade, isso é fraqueza. Isso, cara, você quer saber? É uma baita sacanagem. Pai e mãe que ficam chorando para os filhos, fazendo chantagem emocional, são mau caráter. Desculpa te falar isso. Isso não se faz com o filho. Isso não... Esses dias eu estava conversando com a minha filha e eu perguntei para ela, falei, você já viu a mamãe chorando alguma vez? Eu sou uma pessoa que chora pouco, tá? Não choro muito. Olha isso, ela tem 5 anos. Ela lembrou que quando ela tinha 3 anos, eu estava conversando com a minha mãe por telefone e eu chorei. Eu não lembro dessa ligação. Eu não lembro qual foi o motivo. Mas a minha filha, que tem 5 anos, lembrou que quando ela tinha 3, ela me viu chorando. Ela falou, ai, você lacrimejou um pouquinho, mamãe, que você estava no telefone com a vovó Cris. Então, assim, os pais sabem o quão grave é um filho vê-los chorando. Se a minha filha falou isso sobre um acontecimento de 2 anos atrás, é porque isso traumatizou ela. E todo pai e toda mãe sabem disso, gente. É impossível. Então, você tenta ao máximo esconder as suas fraquezas para os seus filhos, porque os seus filhos precisam te ver como uma pessoa forte. Você sabe disso. É falta de amor, é falta de caridade, é falta de tudo com o seu filho. É irresponsabilidade você ser uma mãe ou um pai que ficam chorando pro teu filho. Não importa a idade que o seu filho tenha. Não existe isso, gente. Não existe. Da mesma forma, é falta de caridade com os pais de vocês. Vocês, depois de adulto, ficarem chorando. Criança, beleza. Adolescente, mais ou menos. Eu perdi meu pai de câncer. Eu fiquei 11 dias dormindo... dormindo não, mas eu fiquei 11 dias no hospital com meu pai até ele morrer. A minha vontade era ficar me debulhando de chorar todos os dias enquanto eu via ele naquele estado. Eu sabia que ele estava morrendo. Agora, eu nunca deixei ele me ver chorar. Isso é falta de caridade, é falta de amor. Então, não confunda essa chantagem emocional que teus pais fazem com você com amor. Porque isso não é amor, isso está longe de ser amor. Isso é uma baita de uma sacanagem. Então, e não se deixe levar por isso. Tenha certeza de que você está certa, você está no... Sabe? Você, como você disse, você está honrando seus pais. De todas as formas. Até mais do que você devia. Porque você tem que pensar em você também. Você tem que pensar no seu namorado. Você tem que pensar em trabalhar, em estudar, em fazer suas coisas. Se você fica se deixando levar por esse sentimentalismo dos teus pais, você não vai conseguir fazer as coisas direito na sua vida. Então, é um gesto de amor com você mesma, você dar uma cortada nisso. Tipo, a partir do momento que você começar a mudar a sua atitude quando eles chorarem, ou quando você não atender, outra coisa, quando eles te ligarem, se você estiver ocupado, você não atende. Fala, pai, mãe, eu tenho meus horários, eu tenho minha hora de estudar, minha hora de ir na academia. Não fica atendendo eles o tempo todo. Assim, pai e mãe que ligam todo dia para os filhos não é normal. Filho que liga todo dia para os pais, mesmo depois que saiu de casa, não é normal também. Não é normal, gente. Não é normal. Não é normal. Ainda mais hoje em dia que tem WhatsApp, tudo. Fazer FaceTime todo dia com seus pais é tudo menos normal. E sabe o que é o pior? Isso vai acabar inevitavelmente atrapalhando o teu relacionamento.
O teu namorado já vai ficar por aqui disso. Não deixe nem o teu namorado participar muito dessas situações. Claro, você pode contar, óbvio que ele deve ser uma pessoa que você confia muito, que você conta as coisas. Agora, tenha uma atitude madura, sabe? Saiba impor limite pros seus pais. Fala, esse horário eu não consigo mais atender. Olha, eu tô trabalhando muito. Sabe, eles começam a chorar, você fala, poxa, mãe, manda uma oração, fala, tô te mandando uma oração para vocês se fortalecerem na fé. Não deixa isso acontecer. Tá? E isso é abuso de pais inseguros, de pais que, sabe, eu acho inconcebível um negócio desse. Eu acho Pô, minha filha tem 5 anos de idade, quando ela vai passar final de semana com o pai dela, eu não ligo. Tem final de semana que eu nem ligo, ela fica 2 dias lá. Às vezes eu mando mensagem pro pai dela, Estela, tá bem? Tá bem. Ah, então tá bom. Sabe, isso não existe, isso não é normal, gente. Isso não é normal. Sabe, as pessoas precisam amadurecer. E todo pai e toda mãe tem que ter a noção mínima de que quando os filhos crescem, eles não vão ficar morando com eles. Que as coisas vão mudar. Né? Então também é um ato de caridade teu para com os seus pais ensiná-los o que é ser maduro na fase adulta. Né? Então, pessoal, espero ter ajudado. Então, fiquem com Deus. Vou encerrar por aqui. Quem tiver dúvidas, mande de e-mail para o pietra@pietrabertolazzi.com. Hoje eu vou gravar mais um episódio do podcast do Ponto de Virada com o André Prazeres. Vai ser maravilhoso. Eu fiz uma aula com o André Prazeres para as alunas do D3P e hoje a gente vai gravar um podcast para ele poder trazer todo o conhecimento que ele tem para todo mundo. Tá bom? Então, um beijo, pessoal. Beijos. Fiquem com Deus.